Eu acordei com apenas um objetivo na minha vida hoje, e é terminar Ana Karenina. Hoje é dia 11 de novembro, um sábado, e eu preciso ser muito produtiva esse final de semana em termos de leitura e ao mesmo tempo descansar e ao mesmo tempo arrumar várias coisas na minha casa. Mas tem uma tempestade se aproximando de Porto Alegre, e imagino que de outros lugares do Rio Grande do Sul também. Então começou uma ventania, o sol desapareceu, tá nublado e aparentemente vai começar uma chuva aí que vai ficar por muito tempo com a gente, porque também não é nenhuma novidade, porque só faz chover. E essa leitora que vos fala, ela tá um pouco em pânico, porque eu precisava estar sendo muito produtiva com as minhas leituras e até o momento, pelo menos esse mês, eu não consegui ser. Mas talvez eu tenha um bom motivo. Esse bom motivo são esses dois livros aqui. Ó, nem tô indo na academia, porque eu estou fazendo levantamento de livro. Primeiramente, eu comecei a ler Palavras de Radiância no final de outubro. Eu tinha até dia 6 de dezembro pra ler esse livro, né, porque é a nossa LC. Só que eu resolvi adiantar já essa leitura, porque tava me tomando muito tempo, eu tava fazendo várias anotações ao longo do caminho, porque eu já quis adiantar algumas coisas que pra mim são importantes em termos de ter anotações estruturadas, porque eu faço conteúdo do Drops, por causa da live, por causa de consultas que eu vou precisar fazer no futuro ao conteúdo desse livro. Eu resolvi organizar minha leitura de outra forma. E isso me tomou bastante tempo. E eu sinto que eu tô competindo com o latido dos cachorros pra ver quem vocês ouvem mais alto. Eu terminei já o livro, mas ainda falta algumas coisas, algumas tarefas relacionadas a ele que eu quero resolver hoje. Uma delas é gravar os videocasts que faltam, que são o 4 e o 5, e que fazem parte da ação de lançamento da Editora Trama, e aí é pra quem comprou na pré-venda, um conteúdo exclusivo. E aí eu já quero gravar uma parte de encerramento também, que é tipo é como se fosse o videocast da última parte, só que não vai ter um videocast da última parte, porque vai ser a live de discussão. Só que esse conteúdo depois vai sair pro público geral aqui no canal. Então eu preciso ter um encerramento. E eu não quero deixar pra gravar lá em janeiro, quando talvez eu já tenha perdido algumas das percepções desse livro. E aí eu preciso terminar de editar os arquivos que eu fiz sobre esse livro. E eu vou fazer isso hoje. Gente, o cachorro... Nunca tem cachorro latindo aqui, o que está acontecendo? Ontem tava rolando uma roda de samba aqui na minha rua. E alguém do prédio de cima provavelmente do barzinho que tava rolando a roda de samba, jogou uma sacola com alguma coisa e aí mandaram chamar a brigada, abriram queixa. Sentei na frente da TV para ver se eu assistia uma série. Comecei a terceira temporada de The Morning Show e aí a pessoa no microfone falando: a gente vai chamar a polícia! Aí daqui a pouco parou, chegou a polícia, enfim, várias coisas. Aí eu tinha essa outra pendência aqui, chamada Ana Karenina. Esse livro aqui era uma buddy read minha com a Letícia, e eu acho que eu não comentei nada em vlog com vocês, porque eu botei fora todo um vlog que existia entre o último vlog que saiu no começo de outubro, eu acho, e este vlog aqui. Paciência, é isso, ficou com Deus, já deletei os arquivos, paz no coração de todos. E aí resolvi começar um vlog novo, mas enfim. Todo ano, pelos últimos 3 anos, eu e Letícia temos uma buddy read em comum. Letícia, que é minha amiga. A gente já leu Moby Dick, já lemos David Copperfield. Esse ano resolvemos ler Ana Karenina. Não sei porquê, sempre essa leitura fica pro final do ano. O que é um erro, tá? Lê, se você estiver assistindo esse vídeo, e ano que vem a gente vai fazer uma buddy read no primeiro semestre, por favor. E a gente tem uma coisa de separar por semana, discutir sempre no domingo e tal. Então separei em 8 semanas. Domingo passado era pra gente discutir a parte 5, só que teve evento da Feira do Livro, então discutiu meia parte 5, a lição de terminar a parte 5. Daí é pra gente discutir a parte 6 amanhã. Só que aí ontem ela falou: Tami, já terminei. Daí eu mandei áudios pra ela no final do dia, e a gente chegou à conclusão de que tava chato o suficiente o livro, e a gente já não aguentava mais, a gente precisava terminar. Então hoje eu terminei de ler Ana Karenina. Primeiro que eu acho que o livro não justifica o título do livro ser Ana Karenina, tá? Eu achei que eu ia encontrar altas fofocas, que essa mulher ia ser uma devassa. Ou pelo menos que ela ia abalar profundamente a corte russa. E na verdade não, ela só abala a própria vida. E uma grande conclusão que eu tenho sobre Ana Karenina é que as pessoas precisam todo mundo nesse livro precisa fazer um pouco de terapia, assim, especialmente os casais. É tudo extremamente melodramático, autocentrado, é tudo sobre si, nada é sobre... Sabe, é tudo sobre si. E é aqueles personagens assim: meu Deus, ele olhou pra outra mulher, ele não me ama mais, estou perdendo minha beleza, preciso fazer alguma coisa. Mas aí, de repente, ele olhou pra mim e eu vi todo o amor nos olhos dele. Mas, nossa, após 2 segundos ele desviou o olhar e seus olhos caíram em cima de fulano.
claro que é esse tipo de personagem que a gente tem. E aí, assim, no primeiro momento, a gente tem uma intriga aqui. Que é tipo, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a Ana e tal? A Ana Karenina é uma mulher casada com um outro cara que tem um cargo público. E ela acaba se apaixonando por um outro cara. E meio que fica aquela coisa, ai, ela tá traindo. E não pode se divorciar, que é uma coisa horrível. E não sei o que. E vai arruinar a vida dela. E é em cima da mulher que vai cair essa treta. Isso se resolve no meio do livro. E aí depois o livro vira uma chatice. Porque a gente tem dois casais formados aqui. E os dois casais são insuportáveis. E aí tem uma coisa sobre esse livro que eu tava conversando com a Lê ontem. A gente tem dois extremos aqui. O melodrama romântico e uma discussão política muito superficial aqui sobre vários assuntos, mas é porque as pessoas... Eu acho que parte do que o Tolstói tava querendo passar com essa história era exatamente a superficialidade, o conhecimento sobre esses assuntos que esses políticos aqui que tomam decisões sobre a vida das pessoas têm sobre as decisões que eles estão tomando. Mas a gente tem dois extremos na história. Então essa parte melodramática e o aspecto político. E as duas coisas, elas não conversam em nenhum momento. Porque as mulheres desse livro, elas são extremamente vazias, assim. Elas só sabem falar sobre a vida dos outros, sobre seus aspectos românticos, ficar dando volta na sua própria cabeça. Então a gente não tem nenhuma mulher aqui que toma interesse político, a gente não tem nenhuma conversa marido, esposa ou filha, pai ou mulher pretendente. Não existe nenhuma figura feminina nesse livro que se importa em fazer uma pergunta, ou que tenha algum conhecimento, ou que puxe um assunto com uma outra pessoa. Isso fica muito evidente. Inclusive, o Tolstói ressalta ainda mais quando um dos personagens tem esse pensamento. E aí, quando quebra de uma coisa pra outra, é muito abrupto. Alguns homens são assim também. Por exemplo, Lievin, ele tem um momento em que ele começa a pensar sobre as coisas, mas ele é aquele cara que, tipo, ele é facilmente distraído pela vida, e aí ele esquece das coisas que antes importavam pra ele. Peraí que eu vou ter que fechar minha janela que tá começando a chover muito. Voltei. E eu não digo isso no intuito de dizer que eu não gostei do livro. Não, eu achei o livro super interessante, eu acho que tem altos pontos legais pra conversar. Tem personagens que são extremamente interessantes. Por exemplo, pra mim, um dos personagens mais interessantes não é nenhuma das personagens femininas, é o marido traído. Chega um certo momento, por exemplo, nas partes 6, 7, 8, ele praticamente não aparece. Nas 5 ele aparece um pouco, mas é meio que no ponto de... Tem muito pouco do ponto de vista dele. E ele é um personagem extremamente interessante, assim. Então eu fiquei com um sentimento bem estranho, assim, dessa leitura. Uma coisa que eu não posso negar é que, agora que li Ana Karenina, enxergo referências deste livro em vários outros livros que já li. E isso é uma coisa muito legal. Eu tava esperando mais treta, mais fofoca, mais movimentação da história. Eu gostei muito da primeira metade do livro, e da segunda metade do livro eu não gostei. Depois do que acontece no final da parte 7, eu achei que a parte 8 ia ser avassaladora, mas também não. Eu achei que eu ia virar um clássico favorito, porque eu realmente... Especialmente a parte 1 e a parte 2, eu tava empolgadíssima com essa leitura. E aí o livro foi fazendo assim pra mim, assim. Então, infelizmente. Mas gostei de ter feito essa leitura, acho que foi legal. Eu gosto muito de como o Tolstói escreve. Dito isso, eu preciso escolher uma nova leitura. Eu não vou conversar com vocês aqui sobre Palavras de Radiância, porque acho que não vem ao caso. Vai sair outros vídeos, tem live de discussão ainda. Parará. Mas a minha releitura foi ótima. Consegui ter novas percepções de coisas que, quando eu li pela primeira vez, eu talvez não tivesse dado a devida atenção, ou descobri coisas novas também com o livro, que é sempre legal. Acho que todo livro, não teve nenhum livro do Brandon Sanderson que eu tenha relido que fosse da Cosmic que eu não tivesse encontrado referências novas, porque conforme você vai andando, as coisas vão ficando mais claras, né, e aí você vai pegando. É bom fazer essa leitura também com um olhar um pouco mais analítico, não da qualidade da escrita, mas analítico dos acontecimentos, assim. E acho que vai ser legal discutir com a galera daqui a algumas semanas. Eu tenho uma lista gigante de livros pra ler esse mês, mas eu acho que a minha próxima leitura vai ser esse aqui, ó, Relatos de um Gato Viajante. E eu só vou mostrar ele aqui no vlog pra vocês, porque eu não pretendo falar sobre esse livro neste vídeo, o que talvez seja um erro, né, porque eu queria que esse vlog ele acontecesse durante o final de semana, e aí eu vou pegar um livro que eu acho que eu não vou conversar sobre. A pessoa não raciocina bem, né, e aí quer que os personagens do Tolstói façam raciocínio.
Mas enfim, eu tô lendo esse livro pra um outro vídeo e ele é o último livro que falta eu ler para o outro vídeo. Mas a minha ideia, eu queria... Esse livro tem 200 páginas. É 1 da tarde, tá? E tem uma tempestade acontecendo lá de fora, então eu não pretendo ir a lugar algum no dia de hoje. E aí eu pensei, será que eu não consigo ler esse livro inteiro? Mas aí eu também preciso fazer um grande roteiro e gravar pelo menos alguns takes. Então não sei. Vocês estão ouvindo o vento? Esse é o vento. Então não sei. Mas vou tentar, tá? Vou tentar e aí vou contando pra vocês o que for acontecendo. Gente, já é 4 da tarde. Eu finalizei o roteiro que eu precisava fazer e gravei alguns pedaços de vídeos que eu precisava gravar. Mas não foi tudo que eu precisava. Ficar algumas coisas pra amanhã, porque tá chovendo muito barulho de chuva, a iluminação tá horrível. E eu não queria, tipo, levantar iluminação porque já é sábado, né? Eu queria só, tipo, sentar e gravar algumas coisas com a iluminação natural. Então não vai dar. Então eu resolvi que eu pedi um negócio pra eu comer e vou ler. Vou começar a ler meu livro. Daqui a pouco eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Que eu fui no salão essa semana e aí eu perguntei pro moço, porque eu tenho raiz oleosa e ponta seca, né? E eu sei que meu cabelo, ele luta. Eu falei, moço, de 0 a 10, como é que tá? Daí ele falou, ele tá complexo? Eu falei, não, eu sei que tá complexo. Fazer hidratação assim, assado. Então, eu vou botar um produto no meu cabelo agora, mas é isso que eu vou fazer. Então, bora ler meu livro, que é o que temos. Olá, vlog! Hoje já é domingo, eu terminei de ler o livro do gato viajante e agora eu vou sentar aqui no meu canto, que tá até com o meu tablet ali já, pra gravar o último videocast de Palavras de Radiância. Ontem eu até gravei em outro lugar, porque não dava pra gravar perto da janela, porque tava chovendo muito, tava muito alto o barulho. Mas hoje acho que vai dar pra gravar aqui. Passei a manhã toda no telefone, liguei pro pai, liguei pra mãe, cada uma pelo menos 1 hora conversando. Agora já é passado do meio-dia e eu vou começar a dar início às minhas tarefas. E aí depois eu vou escolher minha próxima leitura, que eu ainda não sei qual é. Eu não sei se eu pego um livro mais rapidinho pra eu me sentir produtiva, porque ontem eu me senti muito produtiva terminando de ler Ana Karenina e o livro do gato. Ou se eu já pego um livro dos maiores, mas que eu sei que eu tenho que ler esse mês, pra já dar andamento. Que volte. Ele tá meio aluado, porque de ontem pra hoje eu tô incomodando ele. Aí eu pego e faço assim, ó. Ai, como é gostoso esse gato. Olha, fofinho. Ai, aí coço. E aí ele fica com uma cara... Ele adorou, mas ele fica com uma cara meio de... Humana, você está me perturbando. Por quê? Humana, você está me perturbando, mas é que você gostou. Ai, vai me morder. Ontem de noite eu incomodei ele até não poder mais. Incomodei. Toda vez que eu vi que ele tava dormindo, eu ia lá e incomodava. Porque ele me incomoda também. Tu mesmo. Considerado top 1 de gatos mais doidos. Porque é laranja. É doido? É? Ele falou que eu saia daqui e deixe ele em paz. Tá, eu vou sair daqui e vou te deixar em paz, tá? Tem uma coisa. Na terça-feira sai os indicados ao Goodreads Choice Awards. Então eu tenho que gravar o meu vídeo de reação e de comparação com as previsões que eu fiz. Tô super empolgada esse ano por causa desse assunto, não sei nem por quê. Decidi que eu vou ler. Minha bolsinha tá pendurada ali por enquanto. Não sei o que fazer com ela. Vamos desse aqui que é Buddy Read lá no Catarse também. Bora. Ei. Eu ia vir falar sobre Ladrão de Estrelas, mas a minha Desagenda 2024 chegou. Então vamos fazer um pequeno unboxing neste vídeo. Ano passado eu fiz unboxing da Desagenda com vocês também. Então, eis aqui a caixinha. Era pra ter chegado semana passada, mas aparentemente eles vieram aqui num momento em que eu não tava. E depois, na segunda tentativa de entrega, deu que tinha acontecido um incidente com o pacote. Daí eu fiquei... Eis aqui.
Então, eu tenho uma reclamação pra fazer esse ano da After Hype. Eu sou a maior palpiteadora da After Hype e muitas pessoas que estão aí assistindo esse vídeo provavelmente conheceram a marca através de mim. Essa é a minha quarta desagenda. Quarta ou quinta? Acho que é quarta desagenda. Esse ano eu achei eles meio preguiçosos com as capas, tá? Achei repetido e achei meio preguiçoso. Inclusive, eu escolhi a capa Dai-me Paciência, que é uma capa preta. Eu não queria outra capa preta, porque a capa desse ano era preta, só que era a capa da Avá. E eu já tive uma capa de Dai-me Paciência. Só que dentre as opções, essa foi a que eu achei que combinava mais comigo. Porque a outra opção que eu gostaria de, que eu poderia ter pego, era uma cor de capa que eu não gostei. Então, achei que começou a repetir muitas coisas. E aí eu já fico tipo, ainda acho que funciona super bem comigo o formato da agenda e tá tudo certo. Mas aquela coisa, quando a pessoa já tá comprando há vários anos, eu não quero. Eu quero ideias de capas novas todos os anos. Eu não quero a mesma capa sendo repetida. Deixa eu pegar a minha desse ano pra gente fazer uma comparação, porque parece que ela tá um pouco menor em tamanho, mas pode ser que a minha já tenha inchado de tanto cisco que tem. Essa aqui é a minha desse ano, tá? A Vá. Ela tá um pouquinho mais grossa, mas também tem um... Eu acho que tá... Deixa eu pensar. Eu acho que tá meio parecido. Talvez um pouquinho só mais estreitinha. Mas tem uma partezinha dela aqui embaixo, essas folhas brancas aqui. Fui eu que coloquei nela pra eu ter folhas na parte final, porque essa edição veio sem folhas na parte final. E aí eu tinha folhas sobrando das outras desagendas, e aí eu só encaixei. Eu uso todos os dias, ela fica aberta em cima da minha mesa. E tá aqui a de 2024, então. Deixa eu dar uma olhadinha por dentro. Ah, os adesivos estão no começo. Na do ano passado, os adesivos estavam no final. Bem bonitinhos. Pera, não é adesivo isso? Não, uma folha de adesivo e a outra não é de adesivo. Não entendi o conceito. Mas tudo bem. Daí tem aqui outra. Deu ruim, erro, teclado não encontrado. Tá, eles trouxeram de volta pro começo. Essa tinha sido uma das coisas que eu tinha reclamado, que também tava no final. Então eles trouxeram as coisas que eu tinha colocado pro final, pro começo da desagenda. Tem aqui metas pro ano, pessoas que eu não quero ver a cara. Sempre tem isso. Esse aqui tem alguns objetivos também, tipo trabalhar menos, trocar de emprego, conseguir um emprego, relaxar sem culpa, ler mais livros. Tá em formato de computador antigo, né? Inclusive aqui tá como se fosse do Windows. Esse aqui é o calendário, bonitinho. Aí tem a meta do ano. Rastreador de hábitos que eu não uso. Aí que tem sempre algumas brincadeirinhas também, algumas atividades que eles colocam, que é divertido de fazer. Aí o planejamento do ano. Aí que começa o ano oficialmente. Uma das coisas que eu mais gostei de upgrade do ano passado foi essas abinhas aqui, eu usei bastante. Eu gostei muito disso aqui. Também eu usei também todos os meses no meu otimismo. E deu bem certinho, inclusive, risos nervosos. Daí tem o planejamento do mês. E aí os dias. Bem grudadito as folhas desse ano. Bem bonitinho, azul com rosinha. Deixa eu ver se tem folha sobrando aqui no fim. O que tem no final? Tá, essas folhas aqui são iguais. E aí, tem uma folha sobrando? Tem uma folha sobrando. Nessa folha aqui, esse ano eu coloquei a minha tibiar do mês. Espero que tenha em todos pra eu poder usar. Ah, que legal, eles botaram um pequeno calendáriozinho aqui. Mas eu gostava de cada mês ter uma frase legal. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu de casa não faz live. E aí aqui tava os livros que eu li naquele mês, com a decoraçãozinha que a Joyce fez pra mim. A meta de hoje é a frustração de amanhã. Esse não tem frasezinhas motivacionais. Gostava das frasezinhas. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Janeiro pra fevereiro. Não. Vamos ver aqui no final como é que ficou. Se acaba o ano e acabou. Acabou o ano e acabou. Eles realmente botaram as coisas pro começo. Então eu vou trazer as minhas folhas pra cá. Mas é isso. Aqui não tem grandes diferenças. A não ser na escolha de projeto gráfico mesmo. O chaveiro do ano passado é o chaveiro que tá na minha
O meu chaveiro de casa, inclusive. Uma coisa que todo ano eu uso muito é o calendário. Tem a Pequena Triste de um lado e o Seja Gentil do outro. Eu vou usar o Seja Gentil, com algumas exceções. Ai, um cheiro bem bom de... Acabei de imprimir muitas químicas, muitos tóxicos. Um livretinho, que esse ano veio com uma história e algumas atividades também, aparentemente. Vem uns papéis de carta todo ano também. Eu acho que eu nunca usei os meus, mas é porque eu não tenho muito uso pra isso. Tem esse rosa, tem o roxinho, o amarelo. O amarelo atrás é com ilustração também. Aí tem um marcador magnético, que é um telefone antigo. Visita não abre a geladeira, é um ímã de geladeira. O meu ímã do ano passado tá colado no meu computador, na minha CPU. Outro ímã magnético, que é um pendrive. Burra e vazia, veio um bottom esse ano. Ah! Legal! É um negócio pra você fazer tipo um triângulo de humor. Ó, você faz tipo um triângulozinho assim, ó. E aí você coloca o seu humor. Esse aqui é não precisa interagir comigo, eu tô bem. O outro é urgente pra mim ou pra você. E não porque eu não quero. Não porque eu não quero. Eu obviamente não vou usar isso, né? Mas... Aí veio uma cartela, duas cartelas de adesivo de figurinha do WhatsApp. O que será que é isso? Veio um negocinho. E aí que atrás diz assim, musculação internacional, AF. Aí que fala, sabia que Malhação é uma marca registrada da Rede Globo? E por isso, toda vez que você se exercita, é necessário pagar uma taxa para a família Marinho. Ai, que diabos é isso? Ah, é um adesivo metalizado. Vai vir com esse tipo QR Code do Spotify pra você abrir uma playlist. O meu foco não tá bom hoje, porque será? Será que é porque tá suja a câmera? Esse bloquinho de anotações aqui, eu uso bastante o do ano passado. O do ano passado foi uma to-do list. E o chaveiro. Não gostei do chaveiro. Não gostei do chaveiro. Uhul! E aí é um pirulitinho. Só que isso aqui, esse rabo aqui... não é funcional. Eu entendi a ideia, mas não é funcional, tá? Isso aqui vai arrebentar ao longo do ano, ainda é branco, vai sujar. Tenho críticas esse ano à The Hype, claramente. Eu acho que eu vou manter a minha casinha em chamas como meu chaveiro, mas o cheiro é bom. E a pastinha, né? Que é também um brinde por si só, tá? Essa é o unboxing da Desagenda desse ano. Apesar de ter críticas, eu sempre gosto das coisas. Não é à toa que todo ano eu compro, né? Mas eu também tive críticas, porque eles mudaram o formato e apesar de terem coisas que eu gostei, como por exemplo adicionar as abinhas, também tiveram coisas que eu não gostei. Mas é isso, esse é um formato que funciona pra mim, eu uso sempre, especialmente... Às vezes falta espaço, sim, porque eu tenho mais coisas pra fazer do que espaço na agenda, mas aí eu uso essas to-do lists e colo post-its e adiciono outras coisas na agenda e vai deixando ela mais cheinha. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre a minha leitura de Ladrão de Estrelas. Eu tô aqui, ó, mais pro final do que pro começo. O que é essa história aqui? Deixa eu trazer vocês mais perto, talvez. O que é essa história? Esse é o primeiro livro da trilogia Mar de Areia. É uma história baseada aí nas lendas do deserto, né? Nesses muitos mitos, cultura... Dias Mil e Uma Noites, A Rebelde do Deserto, Trilogia de Ava Bade, Fúria Aurora, todas essas aí. Mês passado eu li Mestre dos Djinns, do P.J. Clarke, que também bebia dessa mesma mitologia, só que com um caráter um pouco mais... Tinha um pouco mais de inventividade no world building e trazia questões políticas mais latentes na história do que esse aqui. Esse aqui é uma história... essencialmente de aventura desses personagens. A gente tem 3 pontos de vista. A gente conhece a Luli, que é uma criminosa, por assim dizer. Bom, a sinopse define ela como criminosa. Ela tem um pseudônimo, né, que ela é a Mercadora da Meia-Noite. Ela consegue descolar aí uns artigos misteriosos para as pessoas. A gente tem o Mazen, é um dos príncipes aqui. E a gente tem a Aisha,
que é uma das 40 ladras aqui do outro príncipe. Tá. Ela vai a Luli, né, essa mercadora, ela vai acabar tendo uma interação aí com o príncipe, e isso vai fazer com que ela cruze o caminho do sultão, e aí o sultão vai recrutar ela para sair numa missão atrás de um objeto aqui, que tem a ver com uma antiga lâmpada, com poder, nanana. Uma das coisas que eu gostei sobre esse livro é que ele, logo do começo, ele já seta, assim, então, tipo, ele faz menção a Sherazade e as Mil e Uma Noites, ele faz menção a Ali Baba e os 40 Ladrões, ele faz menção ao Gênio da Lâmpada, ele explica o conceito de Djinn, de Ifrit. Ele posiciona os elementos mais comuns dessa mitologia já logo de cara, pra, tipo assim, não precisa usar isso depois lá pra frente enquanto grande revelação de coisas que, se você já leu vários livros, que é o meu caso, né, que se passam nesse tipo de universo, eu inclusive já li as Mil e Uma Noites, né, acaba que fica meio, né, então gostei que ela já citou. Gostei também que a gente tem esses pontos de vista. Onde eu tô agora, os personagens estão no meio do rolê aqui, saíram deserto adentro, já encontraram as pessoas, já deu treta, já teve coisas inesperadas, inimigos, traições, já teve várias coisas rolando. Então, eu tô achando interessante. Porém, eu obviamente ainda não terminei, tá? Eu ainda não terminei. E aí, algumas coisas que eu posso comentar eu não necessariamente tenho um super apego com nenhum dos personagens, e não necessariamente isso é um problema. Talvez eu devesse gostar mais da protagonista. O Mazen, ele é um bobalhão, então definitivamente não tem como gostar muito dele, a não ser que você goste de personagem bobalhão, mas não é o caso aqui. E eu não tô comprando muito da caracterização dele de forma geral, tá? Não tô comprando muito da caracterização dele. Mas tudo bem, não preciso comprar a caracterização dele pra comprar a história, felizmente. As duas meninas carregam melhor a narrativa. Porém, eu gostaria de estar mais afeiçoada por elas, com elas, por assim dizer. Mas a história é legal. Eu achei o livro bem fluido e dá uma assustada, né? Porque parece que é grande. É um livro de 460 páginas, mas porque a letra também é bem grande e os capítulos são super curtos, tá, gente? No meio disso tem umas intervenções, assim, de histórias, ou conta alguma lenda, ou conta alguma história do passado, e aí tá marcado com uma diagramação diferente, assim, de folha. A revisão da Buzz tá um pouco comprometida em algumas coisas. Eu não tô esperando grandes acontecimentos do final, assim, porque eu tô lendo esse livro de banheiro com a galera do Catarse. E aí uma das coisas que eu falei pra galera é que eu acho que tem elementos demais na história. Eu não sei se a autora vai conseguir amarrar todos esses elementos. É claro que a gente tá falando do primeiro livro de uma trilogia, então tem coisas por vir. Tem opções demais pros personagens se livrarem de responsabilidades, driblarem acontecimentos, sabe? Tem sempre uma saída de escape, tem sempre um jeitinho que dá pra dar, tem sempre... Sabe, tem sempre alguma coisa, e tem muitos elementos mágicos, muitos objetos mágicos, muitas coisas mágicas. Então, isso ao mesmo tempo em que tira um pouco dos riscos da história, também deixa o ambiente mais tumultuado e proporciona que abram-se oportunidades para que algumas coisas fiquem soltas. Então, eu tô mantendo as minhas expectativas baixas pro final desse livro, porque eu tenho a sensação que talvez a autora não consiga manejar bem todos os pratos que ela tá segurando ao mesmo tempo. Mas fazia um tempinho que eu não li uma história de deserto, assim, que fosse gostosinha de ler e fosse só uma aventura e eu pudesse só, tipo, vou ler e apenas aproveitar e sabe? E vai ser uma história legal. A última que eu tinha lido, eu acho, com exceção de Mestre dos Djinns, mas eu acho que aí tem toda uma outra pegada que não é tão... É um livro que proporciona que você vá pensar em mais coisas do que só a história em si. E aí eu me peguei pensando em todas essas coisas e não só na aventura da história. Por isso eu considero aquele livro já de uma outra categoria. Mas eu acho que eu tinha lido aquele We Hunt the Flame, que foi anunciado aqui no Brasil. Pelo Branco? Não sei se foi pelo Branco, mas foi anunciado aqui no Brasil, We Hunt the Flame. O que você tá fazendo nessa caixa, Kvolt? Além de desmontar ela. O que tu tá fazendo nessa caixa, além de desmontar ela? Vou te incomodar mais um pouco, neném. Essa senhora observa tudo do seu trono. Fica em cima de um pilar. Hein? Ele não para. O que tu tá fazendo, seu chato? Tu tá estragando a caixa? E se eu quisesse usar essa caixa pra alguma coisa? Hein?
E se eu quisesse? E se eu quisesse? Olá. Eu estou desenvolvendo um novo problema na minha vida, que é o seguinte. Nossa, eu fiquei toda torta. Ué, é a câmera que tá torta? O que tá acontecendo? Melhorou, né? Eu não sei o que eu falei no take anterior. Esse é meu novo problema. Eu ainda não me acostumei com essa estante escura. Às vezes eu paro aqui e eu fico, nossa, parece que eu tô num ambiente completamente diferente. Enfim. Eu terminei de ler O Ladrão das Estrelas, já tem alguns dias aí. Foi... Quando foi? Foi segunda? E aí, terça-feira, eu falei, eu pensei assim, nossa, já vou começar a ler. Ih, tô comendo. Pronto, voltei. A gente tá oficialmente na temporada de pacotes, porque faltam alguns dias pro meu aniversário. Falta uma semana pro meu aniversário. Quinta que vem eu estarei de aniversário. Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, como tá a pilha, porque eu espero que esse vídeo saia antes do meu aniversário. Gostaria que ele saísse no final de semana. Acho que a gente já tem até suficiente pra isso. Então vamos lá, vamos ver se a gente finaliza esse vídeo aqui. Ladrão de Estrelas. Gostei. Não foi, meu Deus do céu, a melhor história de deserto que eu já vi na minha vida. Não revolucionou absolutamente nada no mundinho, das areias, esse livro. Mas foi uma aventura legal, tá? Foi uma aventura legal. Eu tinha lido Mestre dos Djinns. Deixa eu pegar. Eu acho que Mestre dos Djinns ficou soterrado no vlog que eu... Tem fora? Talvez. Eu tinha lido Mestre dos Djinns mês passado, que também compartilha dos mesmos elementos. A diferença é que aqui o P.J. L. Clarke, ele cria um universo steampunk que usa desses elementos, mas esse livro se passa no Egito e, alguns anos atrás, a magia surgiu no mundo. E aí o Egito conseguiu se tornar uma grande potência. E a nossa protagonista, que é Fátima, ela é uma investigadora e ela tendo que lidar aqui com uma situação. L. Clarke, que é o mesmo autor de Ring Shout, Gritos de Liberdade, ele faz várias críticas sociais nesse livro e faz várias pontuações, especialmente na configuração política que ele monta aqui, de o Egito ser essa potência frente a, por exemplo, a Inglaterra, que está definhando, e dessa mudança no cenário. Então esse é um livro que ele pega os elementos culturais desse background e ele transforma esses elementos. Porém, ao meio disso, a gente também tem algumas dificuldades aqui, algumas situações em que a história acaba, não, pelo menos na minha opinião, não performando tão bem. Mas eu gostei desse livro também. Uma coisa que eu discuti bastante com a galera do Catarse é que eu acho que tem um traço do autor que dá pra reconhecer aqui, eu já tendo lido Gritos de Liberdade, que eu ainda, por ter lido só 2 histórias dele, 3 porque eu li o conto também, eu não tenho certeza se ainda é um traço do autor ou se ele ainda tá tentando encontrar a voz dele aqui nas histórias. Mas enfim. Eu já consegui ver algumas semelhanças. E aí a gente tem esse livro aqui, que é muito aventura mesmo, assim, é divertido, é uma leitura leve, é bem mais leve do que eu achei que seria, porque parece ser um livro bem robusto, é rápido de ler. Acho que talvez a coisa que mais me surpreendeu aqui é que a gente praticamente não tem romance nesse livro, então se você quer um super romance, não vai ser aqui que você vai encontrar. Mas esse é o primeiro de uma trilogia, né, então a gente termina num setup, assim. Talvez acho que a maior crítica que eu tenho com esse livro é que eu achei os personagens bem qualquer coisa, assim. Eu achei eles... eu não consigo ressaltar grandes traços de personalidade ou falar coisas específicas sobre eles, porque eu não acho que a autora nos deu isso, né? E a outra coisa é que a gente tem muitos elementos mágicos, muitos elementos. Então chega uma hora que parece que a autora tá assim com as coisas. E eu quero pesquisar depois, porque tem um plot desse livro, que eu já vi, inclusive, num outro livro desse mesmo assunto. E ele acontece em muitos outros livros, não só de fantasia, mas de outros gêneros também. Daí eu até fiquei pensando se ele é baseado em alguma história das Mil e Uma Noites que eu não me lembro. Não me incomodei com nada lendo, mas também não é um livro que eu acho que vai ser super memorável pra mim. Eu fui no cinema semana passada e aí gastei um dinheiro com esse copo. E aí agora eu vou fazer ele dar certo. Eu não gosto de tomar água em copo, tá? Aliás, eu não gosto de tomar... eu não gosto de tomar água em copo e eu não gosto de tomar água em canudo. Eu gosto de tomar água em garrafa. É muito engraçado, porque... eu vou fazer um esforço porque eu gastei dinheiro nesse copo. Ele é bem bonito.
e eu posso colocar gelo, então eu vou aprender a tomar água em canudo pra usar esse copo. E ele é bem grande também, então dá pra botar bastante água. Tá, e outra coisa que eu não sei se eu comentei com vocês, sobre o show da Taylor. Eu comentei sobre ter ido assistir a The Eras Tour no cinema? Eu não sei se eu comentei. Sabe o que tá acontecendo? Eu converso sobre os mesmos assuntos em vários lugares. Eu converso nos stories, eu converso na Twitch, eu converso no vlog, eu converso com pessoas. E aí, a minha cabeça tá começando a... Se eu não fizer as coisas em sequência, tipo, eu vou conversar na Twitch, logo depois já vou conversar no vlog, depois já vou conversar em outro lugar, eu já não sei mais se eu falei aqui ou se eu só falei na live sobre isso. Mas eu fui assistir a The Eras Tour no cinema. Eu vou em 2 shows. Vou no show do dia 25 e no show do dia 26 em São Paulo. 25 vou estar na pista premium, 26 vou estar na cadeira inferior. Eu assisti o show em 4K pela primeira vez, e não em 4K, como eu tava assistindo pela internet desde que começou lá em maio, que começou? Abril? Maio? A tour dela, eu estabeleci minhas 5 performances favoritas. A primeira é My Tears Ricochet. Eu adorei a performance dessa música. Depois é Look What You Made Me Do. Também achei muito legal. Depois, Vigilant City. Também gosto muito dessa. Especialmente a hora que elas estão que elas sobem e elas ficam num negócio que vai e volta. Sobe e desce. Achei legal. Depois, We're Never Getting Back Together. Eu não dava bola nenhuma. Não dou bola nenhuma pra essa música. Não dei bola nenhuma pra essa performance todas as vezes que eu assisti ela em 4K. Mas no telão achei muito legal. E, por último, Style. Achei legal a performance de Style também. Mas eu achei também desperdiçados Blank Space e Bad Blood. Blank Space tem todo um aparato visual, mas eu não acho que combina com a música. Especialmente porque eu tava esperando uma coisa mais perto do clipe, assim. Não tava esperando nada, na verdade, mas quando eu tava assistindo eu fiquei pensando no clipe e no quanto poderia ter sido diferente. Podia ter sido mais próximo de Vigilant Shit. E Bad Blood também. Bad Blood ela só tá andando, tipo, de um lado pro outro, assim. E eu entendo, os dançarinos precisam repousar em algum momento. Mas eu achei que eram os 2 momentos do show que eu fiquei, nossa, podia estar acontecendo coisas diferentes nesse palco nesse momento. Mas o show é muito bonito, óbvio. E vou assistir mais 2 vezes. Aí, pelo menos, ao vivo. Inclusive, tenho que começar a fazer planos pra esse rolê. Ontem eu fui comprar umas roupinhas novas e gastei mais dinheiro do que deveria. Eu assisti a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu gravei um Reels pro meu Instagram, então se você quiser assistir, passe lá, também postei no TikTok. Eu tava esperando um pouco mais do filme, mas achei que o filme me entregou melhor o que o... Tocou na campainha de novo. Peraí. Voltei de novo. Como eu ia dizendo, eu assisti Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu gostei mais do filme do que do livro. Não saí, tipo, do cinema blown away. Muito pelo contrário, saí com várias questões na minha cabeça. Mas acho que se você gostou do livro, você vai gostar do filme. E se você não gostou do livro, que foi o meu caso, não ter gostado do livro, mas eu tava esperando coisas diferentes do livro. E aí eu achei o livro lento. O ritmo não é bom, o do filme tem seus altos e baixos também. Mas enfim, eu fiz um Reels de 4 minutos, então vou lá assistir meu Reels a respeito deste assunto. O que mais? Ontem fui assistir The Marvels. Achei o filme bem divertido, é uma junção aí de coisas, né? Porque junta a Capitã Marvel, da Brie Larson, com a Mr. Marvel da série e com a Mônica? Mônica Novela? Acho que é Mônica. Que vem de WandaVision. Vem WandaVision, né? Mas a gente também viu no primeiro filme da Capitã Marvel. E aí, no final, na cena pós-créditos, ainda aparece uma querida que eu tinha me esquecido dela, da completa existência dela. Então, atenção, tem uma cena pós-crédito. Mais um filme Marvel, divertido, nada muito doido. E eu só fiquei com muitas perguntas sobre o que acontece no final, porque, obviamente, não vou dizer o que acontece no final, mas acontece um negócio no final e os personagens ficam tipo, nossa, realmente é o fim. Só que a gente sabe que não é o fim, porque a gente já sabe que existe esse multiverso aqui sendo construído. E aí eu fiquei me perguntando, os personagens, eles não estão se conversando no universo Marvel? Tipo, ou esse filme tá... Em que linha temporal? Ou esse filme tá, tipo, antes de Doutor Estranho? Tá antes de Quantum Mania? O que tá... Eu fiquei com essa sensação estranha, assim, de que porque os personagens deviam ter tido outra reação
eu acho. Ao invés de fim, de especulação. Não sei. Talvez você que já tenha assistido, você consiga entender esse meu comentário completamente avulso. Aí agora, gente, eu estou lendo este livro aqui, ó. Great Circle. Aqui no Brasil esse livro já lançou, se chama O Grande Círculo. Eu ganhei esse livro ano passado, acho que foi ano passado, de uma pedra lá do meu Catarse. Ela disse, também acho que você vai gostar desse livro, posso te mandar? Eu falei, pode. Essa mesma seguidora foi quem me indicou Foundryside. E, gente, esse livro aqui é bem meu tipinho mesmo, viu? A gente vai ter 2 linhas temporais principais aqui. A primeira é da Marian e a segunda é da Hadley. A Marian, ela tá lá no começo dos anos 1900, ela é órfã e ela quer se tornar uma aviadora, uma pilota. Só que, bom, né, começo dos anos 1900, acredito, hoje não é fácil uma mulher se tornar uma pilota de avião. Lá em 1900, não preciso dizer pra vocês. E aí a gente tem, um século depois, a Hadley, que ela é uma atriz e ela vai ser escalada pra viver a Marian num filme. Porque a história da Marian foi registrada aí, porque ela foi dar uma volta no globo, The Great Circle, e tem um outro significado pra esse título também dentro da história, que é bem legal. E aí a gente vai acompanhar essas narrativas se intercalando conforme a Marian vai envelhecendo, porque a gente conhece ela bem jovenzinha, assim, ela vai envelhecendo, todo o contato dela com essa experiência de querer se tornar uma pilota, e ao mesmo tempo a vida da Hadley, que tá completamente fora dos eixos, ela tá doida da cabeça, ela não sabe o que tá fazendo, tá sempre arrumando confusão. E aí, assim, eu já tô em 70 e poucos %, tá? Então falta pouquinho aqui do livro pra eu acabar. Eu já tô quase acabando o livro. É uma leitura que eu não vou dizer pra vocês que ela é necessariamente rápida, mas é um livro que eu estou considerando bastante engajante. Tipo, eu fico com vontade de ler, eu só não tô lendo agora porque eu preciso trabalhar e eu tenho muitas coisas pra fazer hoje. Mas o começo dele é um pouco mais lento, a gente fica indo e voltando. É um livro que vai costurar várias histórias no meio das histórias das duas, então a gente vai ouvir sobre outros acontecimentos também, e isso às vezes quebra um pouco do ritmo, de forma geral. Mas eu tô gostando bastante. E é uma história que, além de ser sobre a Marian e a Hadley, ela também é sobre a evolução do abuso e da relação das mulheres com o sexo ao longo dos anos, tá? Então, tem várias cenas de abuso sexual, seja explícitas, ou seja menções, ou seja cenas que são descritas de um jeito, mas que você sabe que elas não deveriam estar acontecendo, com as mais diversas idades. A Hadley, ela é uma personagem bem livre nesse sentido, então ela é uma atriz em Hollywood fazendo e acontecendo. Inclusive ela conta todas as coisas que aconteceram na carreira dela pra ela chegar até onde ela tá, e de os famosos testes do sofá. Então é um livro que vai falar sobre isso bem aberta, explicitamente, e como uma parte natural da vida dessas mulheres. Então elas não necessariamente vão parar no final ou depois de cada cena pra fazer uma grande reflexão, ou a gente vai ver um impacto abundante disso. Não, o impacto ele está ali, mas tá na costura da, tipo, elas seguiram em frente, mas o seguir em frente não quer dizer que não tenha ficado muita coisa pra trás, né, das marcas desses traumas. E aí esses traumas eles estão refletidos em como elas conduzem a vida delas e nas decisões que elas tomam. Então eu tô gostando bastante do livro. O arco da Hadley me lembrou muito Cidade das Garotas, que foi um livro que eu adorei. É um livro que num primeiro momento eu coloco junto... Vocês lembram do Delmete do Paulo que eu fiz? Eu li pro Delmete do Paulo Violeta. Eu falei, eu posso colocar aqui esse livro. Botei Os Quatro Ventos, botei Evelyn Hugo, botei Cidade das Garotas, Ao Lado de Violeta. Esse é um livro que dá pra ir aí também, sabe? A jornada dessas mulheres e da busca, às vezes inconsciente, de uma liberdade que elas não podem alcançar nunca. Porque ou os tempos não deixam, ou a mídia não deixa, mas majoritariamente os homens não deixam.
né? Então, mais do que uma história sobre essa mulher aviadora e sobre essa atriz que vai interpretar essa mulher aviadora, eu considero que esse seja um livro sobre essa evolução dos ciclos de abuso e da relação da mulher com o sexo ao longo dos anos, tá? É uma percepção que eu tive lendo esse livro e eu acho que é uma das formas mais interessantes também de olhar para essa trama e pela forma como a autora tá pontuando isso dentro da trama, tá? Mas é isso, eu não terminei ainda, então a gente vai falar sobre ele em algum momento. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá meus pacotes. Ai, eu vou ter que levar vocês na minha cozinha. Tá tudo uma bagunça lá, tá? Hoje, gente, apesar de ser... quinta, parece segunda, então tá tudo meio estranho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô apoiando... Peraí. Eu tô apoiando meus livros, os pacotes do lado da geladeira. Ó. Estão aqui. Deixa eu mudar pra esse ângulo, para não correr o risco de mostrar nenhum endereço, mas essa é a situação. Eu preciso dar uma organizada, inclusive, porque tá começando a despencar nessas aqui de cima, e chegou um pacote grande que tinha que estar organizado mais aqui embaixo e não tá. Então eu acho que eu vou, inclusive, fazer isso e reorganizar isso aqui, porque já tá um pouco caótico. Mas já temos vários presentinhos e estou muito alegre. Teremos live de abertura de pacotes no dia 23 à noite. Bora finalizar esse vlog, porque eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu me comprometi a gravar um vlog de dias sequenciais, sem me perder no meio do caminho, e eu acho que eu consegui fazer isso depois de um tempo de completo caos mental. Eu terminei The Great Circle, ou Great Circle, fico botando um D na frente do nome que não precisa, e gostei bastante desse livro, tá? Bem meu tipinho de livro. Parece que eu vivi uma vida junto com esses personagens, mas principalmente junto com a Marian. E eu acho que esse é todo um sentimento diferente do que quando você lê uma história que aqui, no caso, não é uma biografia, né? Mas você tá acompanhando a vida de uma pessoa. E é diferente. E essa pessoa pode ser ficcional ou não, mas aqui no caso é ficcional. Você tá acompanhando a vida dessa pessoa e você está vendo essa vida enquanto um espectador. E esse livro, de alguma forma, ele faz você se sentir como se você estivesse junto na história, sabe? Não porque você tá interagindo com os personagens, mas porque existe um apego emocional com eles aqui, com uns mais, com uns menos, mas você torce para que dê certo, mesmo que você saiba que não vai dar. Você quer saber mais detalhes sobre coisas pequenas, sobre a história. Então, foi muito legal. Pra ser honesta com vocês, eu não vi ninguém falando sobre esse livro aqui no Brasil. Deve ter tido alguém que falou, só não foi alguém que cruzou no meu feed. Eu achei o lançamento dele aqui muito tímido. Eu não vi a editora divulgar. E é um livro muito legal. Se você gosta de livros tipo Cidade das Garotas, se você gosta de livros tipo Violeta, da Isabel Allende, ou Os Quatro Ventos, essas recomendações que eu falei pra vocês. Você vai gostar de The Great Circle. É um livro um pouco mais robusto, vão ter histórias no meio do caminho que vão parecer não fazer sentido. Tipo, você vai ler e vai pensar, por que essa mulher tá colocando isso aqui? Mas em algum momento ela volta nas histórias e ela encaixa todas elas. A gente às vezes tem focos em outros personagens que você vai ficar tipo, nossa, mas eu nem queria saber desse personagem necessariamente. Mas aí depois acontece algo tão interessante com esse personagem que você percebe que sim, você queria acompanhar esse personagem. Então eu achei muito legal. E eu acho que esse livro aqui é uma daquelas joias escondidas, sabe? No mar de muitos livros super populares que você lê, e aí no meio deles tem um livro que você nunca ouviu falar, talvez, mas é para um estilo específico também de leitor, tá? Você é aquele leitor que só gosta de história super dinâmica e só quer ler livro de acabar em 1-2 dias, talvez esse não seja. Esse é um livro que você precisa sentar com ele, porque depois ele vai sentar com você, né? E assim, histórias de mulheres aviadoras, quantas temos? Quantas você já leu? Já li algumas porque eu já li algumas histórias sobre as bruxas da noite, que inclusive são mencionadas aqui, mas aqui a gente tá vendo do ponto de vista americano, né? Vai cansar uma, também 2 ou 20. Nossa, daí vai ser muito... Me deixa umas indicações aqui embaixo que eu quero ler mais histórias sobre mulheres aviadoras. Mas eu achei muito legal. Achei muito legal. É uma daquelas histórias assim, é um drama, tá? Então você vai ficar ali com os personagens e tal. E uma das protagonistas, né, que é a Hadley, que é a atriz, ela vive uma vida louca. Ai, transa com todo mundo que ela enxerga pela frente, não tá nem aí. Então tem essa vibe também. E como eu acredito ter falado no primeiro take, esse é um livro... Esse grande círculo não é só sobre o desejo da Marian de dar a volta ao redor do mundo. Ele é também sobre o constante ciclo de violência que as mulheres passam na vida delas.
seja porque, independente do ponto em que você estiver na sua vida, você está suscetível à violência, seja porque não interessa se é sua avó, se é você, se é sua filha, se é a filha dela, seja andando pra frente na geração, ou seja andando pra trás, existe a violência inserida, sabe? Em algum ponto desse círculo você vai encontrar algum aspecto de violência. Ou de misoginia, enfim, de machismo e por aí vai. Então, é um livro bem legal. Gostei bastante de fazer essa leitura. Então fica aí essa recomendação pra você, caso esse assunto lhe interesse, tá? Agora, eu só queria dizer pra vocês que eu comecei a ler God Killer, da Hannah. Não me lembro qual é o sobrenome da querida. Eu estou ouvindo pelo Scribd, que agora não é Scribd, tá? Agora é Everand. Acho que é Everand. Eu sempre penso no Everest, da Hannah Kanner, tá? Deixa eu ver quantos por cento eu tô. Que o Scribd, ele conta quantos por cento a gente tá. Eu estou em 28%. Nossa, eu achei que eu tava mais adiantada, mas não, eu tô em 28%. Mas também comecei a ouvir hoje de manhã, né? Não sei por que eu queria estar mais adiantado, sendo que são, 3 da tarde agora, então quanto mais eu podia ter ouvido, sendo que eu fiz várias coisas hoje. Mas enfim, o começo foi um pouco truncado pra mim, eu tenho uns nomes complexos, daí eu ficava pensando, será que isso é o nome de uma pessoa? Ou é uma palavra que eu não conheço? Isso às vezes acontece quando eu começo a ler um livro de fantasia ou de ficção científica em inglês, tá? Mas enfim. Mas eu deixo pra falar pra vocês sobre God Killer no próximo vlog, tá? No próximo episódio dessa nossa série aqui de 200 e tantos, eu conto pra vocês o que eu estou achando de God Killer. Essa semana passou, eu não vi ela passar, foi meio triste. Eu sinto que eu tô um pouco sobrecarregada agora no final do ano de coisas pra fazer. Na verdade, eu tô me sentindo sobrecarregada nesse final de ano desde julho, tá? A TBR segue infinita. Eu li umas quantas coisas nesse vídeo e ainda assim parece que não li nada. Não, então essa semana foi uma semana produtiva de leituras, tá tudo certo. E é isso, gente. Me conta aí embaixo como foi a sua semana de leituras, como tá indo o seu novembro. Essas coisas estão bem. Semana que vem é meu aniversário. Eu viajo pra São Paulo pro show da Taylor. Eu fico em São Paulo direto pra CCXP. Então, se por acaso na próxima semana, na semana que termina novembro e começa dezembro, não tiver vídeos, ou tiver tipo um vídeo, é porque foi o que deu pra deixar pronto, tá? Galera, paz no coração, tá? Deixa seu joinha aqui embaixo no vídeo da divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui, e a gente se vê na próxima.